Meus amigos, hoje nós temos excelentes notícias em relação ao presidente Bolsonaro. Isso porque a situação dele no TSE ainda não está completamente resolvida, né? Vale lembrar que ele foi condenado em apenas uma das 16 ações que ainda estão em curso contra ele na Corte Eleitoral. Mas mesmo tendo que encarar pela frente mais 15 ações contra ele, né? O sistema não está tranquilo não, viu? E a esquerda muito menos, porque pode haver uma grande reviravolta aí nos próximos meses, sobretudo no mês de novembro, e vocês vão entender do que eu tô falando. Desde já, compartilhe o vídeo e deixe o seu like para ajudar no engajamento, tá certo? Olha só, vamos começar aqui com a notícia do ministro Raul Araújo. Para quem não se lembra, ele foi o primeiro ministro, além do ministro Cássio Nunes, né, a votar contra o relator e a favor do presidente Bolsonaro no julgamento do TSE, né? Ministro que votou a favor de Bolsonaro, Raul Araújo, vai herdar outros processos do ex-presidente no TSE. Olha só, meus amigos, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, um dos dois ministros que votaram pela absolvição de Jair Bolsonaro no julgamento da última semana, vai assumir a relatoria de até 15 ações movidas contra o ex-presidente, que também pedem a inelegibilidade por irregularidades. Bom, em novembro, o magistrado passa a ocupar a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral e, portanto, vai herdar as relatorias, meus amigos. Então, o senhor ministro Benedito Gonçalves está de saída do Tribunal Superior Eleitoral, né? E vai assumir, no lugar dele, como corregedor geral, o ministro Raul Araújo. Vejam só. A mudança na Corregedoria Geral foi anunciada pelo valor econômico. O posto é ocupado por um ministro do TSE, vindo do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né? A corregedoria hoje é ocupada pelo ministro Benedito Gonçalves, né? Vale lembrar aquele dos tapinhas no rosto, né? Do Lula, que fez um voto contundente contra Bolsonaro na ação avaliada pelo TSE na última semana. Ele deixa o cargo em novembro, quando se aposenta. Caso o magistrado não paute outro processo movido contra Bolsonaro até novembro, seu sucessor, Raul Araújo, vai herdar todas as 15 ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente na Corte Eleitoral. Apesar de haver a possibilidade de Benedito liberar a votação de mais uma ação antes de se aposentar, os outros casos ainda estão em estágios mais iniciais de apuração. Caso referendadas pelo plenário, porém, não há possibilidade de acúmulo de período de inelegibilidade. O ex-presidente, nesses cenários, sofrerá outras sanções como multas, né? Então, é uma excelente notícia, meus amigos. Só para concluir, a mudança na relatoria, no caso em novembro, com Raul Araújo, levou o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, a articular pela votação da ação movida pelo PDT, que tornou Bolsonaro inelegível ainda no primeiro semestre, como mostrou o valor econômico. Nos bastidores, a expectativa é que a tramitação passe a ocorrer de forma mais lenta após a troca do corregedor, né? Então, vale a pergunta aí, será que realmente eles articularam esse julgamento tão rápido assim, justamente porque o ministro Benedito Gonçalves deixaria a relatoria desses casos? É apenas um questionamento, tá? Não estou dizendo aqui que uma coisa tem a ver com a outra, é apenas um questionamento. Mas é uma excelente notícia para o presidente Bolsonaro e para o Brasil, né? Porque eu não estou dizendo que o Raul Araújo ele vai beneficiar Bolsonaro, não. O próprio Bolsonaro falou que o ministro Raul Araújo não é um bolsonarista, não é uma pessoa de direita, não. Ele apenas é alguém técnico que se pauta na lei, na Constituição, né? Essa é a questão. E é isso que a gente quer, um julgamento justo, parcial. Então ele vai ver ali em muitas das ações, né? Eu sei que vocês estão pensando agora, Deicon, mas o TSE tem maioria contra Bolsonaro. Sim, eu sei que tem maioria. Aliás, essa é uma grande questão, né? Como é possível e aceitável a gente já saber como cada ministro ali vai votar? Essa é a democracia brasileira, né? Pujante, pujante como nunca. De qualquer maneira, sim, eles podem ter maioria lá contra o presidente Bolsonaro, mas o ministro Raul Araújo, uma pessoa técnica, extremamente legalista, estando como relator das ações, bom, muita coisa ele vai descartar de ofício. Fala, não, isso aqui não é procedente, isso aqui eu não julgo sequer necessário. E outras coisas ele vai dar o voto dele ali favorável dentro da lei e da Constituição. E a gente sabe que se for pautado na lei, na Constituição, na base jurídica, o presidente Bolsonaro não vai sofrer nenhuma condenação. E num caso extremo, onde o ministro Benedito Gonçalves possa pautar uma outra ação até novembro,
Bom, isso não vai somar no período de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, tá? Não vai. Então, essa é uma excelente notícia. E só para deixar claro, meus amigos, algumas pessoas me perguntam, pô, Deicon, você chama Bolsonaro de presidente, mas ele não é mais presidente, ele é ex-presidente. Pessoal, há um entendimento aí por juristas e figuras públicas de que quem ocupou a presidência da República, mesmo não estando mais no cargo, né, cabe ali o título de presidente ainda, né? Então, você pode se referir a Bolsonaro como presidente ou como ex-presidente, né? Vale lembrar que o Lula, quando estava na cadeia, era chamado de presidente Lula, né? Então, qual o problema? Não tem problema nenhum chamar Bolsonaro de presidente, mas também não está errado chamá-lo de ex-presidente, né? Assim como o Temer, né? Presidente Temer ou ex-presidente Temer, enfim, é mais aí uma questão de cordialidade, né? Não tem problema nenhum em relação a isso, até porque, lamentavelmente, a gente sabe que não é Bolsonaro que ocupa, no momento, a presidência da República, tá? Mas tudo bem, vamos aqui para outra notícia também que é excelente para o presidente Bolsonaro. Olha só, a anistia de Bolsonaro ganha força, um inesperado apoio surge e deixa o sistema em alerta. Vamos entender do que se trata. Olha só, nesta segunda-feira o deputado federal Biratan Sanderson atualizou para 66 o número de parlamentares que assinaram o projeto de lei de anistia, que é o PL 3317 de 2023, para políticos condenados com a perda dos direitos políticos em processos movidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E vejam que é um projeto bem específico, tá, meus amigos? E tem alguns por aí dizendo que, mas isso não cabe para o presidente, porque a anistia é apenas para crimes e o que o Bolsonaro fez não foi o crime. Calma, vamos entender, olha só. Abre aspas, o PL busca anistiar condenados por ilícitos cíveis eleitorais. E foi exatamente pelo que o presidente Bolsonaro foi condenado, né? Não abarcando condenações criminais, portanto, tá? Como eu disse, é um projeto de lei bem específico, né? Não serão beneficiados quem já tiver sido condenado por corrupção, improbidade e crimes hediondos. E, claro, não é o caso do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, cumpre todos os requisitos, disse o parlamentar, né? E aqui nós temos uma lista de todos os parlamentares que assinaram até agora. E já chegou a informação de que vários outros parlamentares assinaram também, tá? Vai ser realmente uma base robusta que vai apoiar esse projeto, e não só a base de direita, né, a base aí anti-governo, digamos assim. Tem inclusive parlamentares da base do governo que estão gostando da ideia desse projeto, hein? Olha só, a partir do protocolo do PL, ocorrido no sábado, dia 1º, é preciso que o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, autorize o encaminhamento para a CCJ, a Comissão Constituição e Justiça da Câmara, né? Pelo trâmite normal, o projeto passará ainda por uma segunda comissão, que pode ser temática ou criada especificamente para aquele tema, chamada de comissão especial. E se aprovada nas duas, poderá seguir sem a análise em plenário. Se rejeitada por pelo menos uma das comissões, deverá passar pelo crivo dos 513 deputados e aprovadas por pelo menos 257, né, que é a chamada maioria absoluta. Há, entretanto, uma maneira de acelerar o processo, caso Lira aprove a tramitação em regime de urgência, o que poderia levar a proposta diretamente para o plenário. E caso seja aprovada, todo o processo seria repetido nas mesmas regras também pelo Senado, sob a presidência de Rodrigo Pacheco e a necessidade de 42 votos dentre os 81 parlamentares para aprovação final, tá? Há ainda as possíveis idas e vindas em casos de alterações no texto original e, finalmente, a necessidade de sanção presidencial e, obviamente, o Lula iria, ou não, talvez não, né, vetar esse projeto, né? Lembrando que a palavra final é do Congresso Nacional, né? Então, imaginando que seja aprovado aí no Congresso por Câmara e Senado, né? O Lula vai vetar esse projeto. É óbvio que o Congresso pode derrubar o veto do presidente da República, tá? Como aconteceu inúmeras vezes aí, inclusive com o presidente Bolsonaro, né? Então, meus amigos, eu tô confiante em relação a esse projeto, né? É claro que as coisas podem mudar. Como eu disse, quando se tem um julgamento, né, ou um entendimento, digamos assim, político e não jurídico, as coisas mudam. E o presidente Bolsonaro falou isso lá atrás, ninguém deu muito ouvidos, né? E agora a gente está vendo isso na prática. E o exemplo que eu cito sempre é a própria situação do Lula. Até pouco tempo atrás, ele estava na cadeia. Quem imaginaria
que pouquíssimos anos depois ele estaria na presidência da República. Portanto, meus amigos, essa situação do presidente Bolsonaro estar inelegível hoje pode muito bem mudar antes de 2026, tá? Então, se Deus quiser, esse será o cenário para o bem do nosso Brasil. Curta, comente, compartilhe o vídeo e me siga em todas as redes sociais, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, @SilvaDeacon e no Twitter, @DeaconS. Inscreva-se aqui no canal e siga a nossa página no Facebook também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.